Deixando de lado o transporte ativo primário, pessoal, todas as nossas atenções agora voltada para o transporte ativo secundário. Tá certo? Então vamos lá, eu coloquei um desenho aqui que a gente vai usar para explicar algumas coisas e todas as vezes que nós ouvirmos falar de transporte ativo secundário, essas duas palavras têm que vir na nossa cabeça: cotransporte e contratransporte. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, o que a gente já sabe sobre o tipo secundário de transporte ativo? A gente comentou que ele usa daquela fonte energética que vem da diferença de concentração entre os meios, não é isso? É isso. A gente comentou também que ele pega carona em um transporte que já está acontecendo. Nós não falamos isso? Falamos. Então, beleza. Vamos tentar entender isso aqui. Todas as vezes que o íon sódio ele é mandado para fora da célula, que é um ambiente onde ele já está naturalmente muito concentrado, cria-se ali um grande gradiente de força, né? Um grande gradiente de concentração. Porque o que vocês têm que entender e visualizar na cabeça de vocês? Se aqui é o meio fora da célula, onde o íon sódio está naturalmente muito concentrado, nós vamos colocar aqui várias partículas do íon sódio, várias moléculas dele, né? Ele vai estar concentradíssimo aqui fora. E esse tanto de íon sódio do lado de fora da célula vai ficar se sacudindo, se tremendo para entrar na célula. Não é real isso, pessoal? Porque se dentro da célula tem muito pouco sódio, a natureza do organismo humano vai pedir, vai implorar para que o íon sódio entre, ou tente entrar pelo menos. Né? Por causa do quê? Da diferença de concentração. Qual que é o natural? Passar moléculas de onde está muito concentrado para onde está pouco. Então essa tremedeira iônica aqui, essa vontade do íon entrar, vai gerar o quê, pessoal? O que a gente comentou lá na primeira parte da aula de transporte de membrana, se vocês viram os outros vídeos, que energia, pessoal, aquilo que os físicos chamam de calor, nada mais é do que movimento iônico, do que contato iônico, movimentação iônica, galera. Então, essa diferença de concentração aqui vai gerar energia. Isso precisa estar claro na cabeça de vocês. Vai ter energia acumulada aqui por causa dessa diferença de concentração e essa vontade imensa que o organismo tem naturalmente de fazer com que o íon sódio entre na célula para que os meios fiquem equilibrados. Ok, então teremos energia acumulada aqui fora. O que acontece? No cotransporte do tipo secundário de transporte ativo, o que nós vamos ter é o seguinte: sob condições apropriadas, pessoal, essa vontade imensa de um íon entrar na célula pode, por vezes, empurrar outras moléculas ou outros elementos junto com esse íon. Por que é sob condições apropriadas? É porque existe um tipo de proteína adequado com dois receptores, ou seja, com duplo sítio receptivo, que já ali sendo usada pela energia acumulada, uma vez que aquele íon se conecta, que é o íon sódio, por exemplo, ela aguarda a conexão de um outro elemento. Quando isso acontece, a difusão é feita, a difusão facilitada para o íon sódio é feita, mas por haver a conexão para esse outro elemento e pela conexão ter sido feita junto com esse transporte, né? Depois da conexão a proteína muda sua conformação morfológica, todo aquele lance que a gente já viu lá em difusão, e esses elementos são mandados para o outro lado da membrana. Percebe por que uma carona que é pegada? A energia acumulada para um íon ser transportado a favor do seu gradiente, então existe a conexão e a proteína especial, ou seja, precisa de uma condição adequada ali, né?
um ambiente favorável ao ato, ela recebe uma outra molécula que então é empurrada para dentro ou para fora, vai depender do transporte, mas é levada junto naquela situação. Beleza, galera? Isso a gente dá o nome de cotransporte. Junto a uma situação de transporte, um elemento é mandado ali para o outro lado da membrana. Tá certo? Vamos colocar o conceito ali. Beleza, pessoal? Então, agora no mecanismo de contratransporte, de novo, o sódio ele está aqui fora e ele está aqui se moendo, né, se coçando para entrar na célula. Então, usando de uma proteína adequada, apropriada para isso, ele consegue se conectar à proteína e, mais uma vez, essa proteína apropriada ela vai esperar a conexão de uma outra substância. Só que dessa vez a conexão acontece não na extremidade externa da proteína transportadora, mas na extremidade interna, pessoal. Então vem uma outra substância aqui que, por exemplo, pode ser o cálcio, e no momento em que a conexão de ambos os elementos em extremidades diferentes é feita, a proteína muda sua conformação morfológica e transporta esses elementos. Então, o sódio vai para dentro, e o cálcio, aqui no meu exemplo, vai para fora, pessoal, usando da energia de difusão do sódio. Beleza? Então vocês percebem que o cálcio ele pega carona, que é isso que a gente chama de contratransporte, de transporte ativo secundário. Pega carona nesse transporte, pessoal. Isso é contratransporte. Conceito, vamos lá. Olá, espero que você esteja gostando da aula. Eu estou aqui diante de vocês no meio desse vídeo e eu estou um pouco diferente, isso porque eu sou um Vitor Matos do futuro, tá bom? Essa aula que vocês estão assistindo aí, ela foi gravada há um tempo e ela ficou guardada para no momento certo eu colocar no canal, mas eu precisei, foi muito importante que eu viesse até aqui no meio desse vídeo passar um recado para você, tá certo? Na verdade, 2 recados. O primeiro deles é que é muito importante que vocês se inscrevam no canal e o recado então é: se inscreva no canal, se inscreva aqui embaixo no canal, dê um joinha no vídeo. Se você conhece alguém que possa vir a se interessar por esse tema, possa de alguma forma ser beneficiada por essas aulas, compartilhe com essa pessoa os vídeos, tá bom? Isso me ajuda muito e faz com que eu continue conseguindo produzir conteúdos pro canal, beleza? Passando agora para o segundo recado, eu estou divulgando no meu canal o curso de disfunção temporomandibular da doutora Mara Dufles, tá bom? É um curso excelente que acontece aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, no meio do ano. Ele começa no meio do ano e ele finaliza no final do ano, tá bom? Tudo isso em 2019. Então, até lá nós estamos trabalhando na divulgação e o canal Fisiomatos está junto com a doutora para que as pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo que é de primeiríssima qualidade dentro da disfunção da ATM. Então, se você é um fisioterapeuta e se interessa por essa articulação, pela reabilitação, você precisa conhecer esse curso. E acontece que as pessoas que fizerem a inscrição no curso usando o meu cupom, o cupom Fisiomato, elas ganharão uma peça anatômica, tá bom? Uma peça que vai servir enormemente de auxílio para essas pessoas durante o curso e até depois dele. E o link da página de inscrição do curso vai estar aqui na descrição. Então, se você ficou interessado, acesse o link, pegue o número da doutora Mara, ligue para ela e passe para ela o cupom Fisiomatos, tá bom? E qual que é o cupom? É o título desse vídeo que vocês estão assistindo aqui. E o título do vídeo é Citologia Transporte Ativo de Membrana. Então é só falar com ela: doutora, eu tenho o cupom Fisiomatos e por isso eu tenho direito à peça anatômica, então eu quero me inscrever no curso. Beleza? O único problema é que existem somente 5 dessas peças. Então somente as 5 primeiras pessoas ganharão essa peça aí, tá bom? Então faça sua inscrição rápido. Ao fazer a inscrição, não esqueça de usar o cupom Fisiomatos e boa sorte no curso, beleza? Eu tenho certeza que a experiência vai ser única, vai ser maravilhosa. A doutora Mara se especializou durante muito tempo fazendo mais de um curso de graduação, gastou bastante tempo fazendo cursos de pós-graduação e até uma especialização aí no exterior, na China, cerca de 30 dias, se preparando para gerar bastante conteúdo sobre medicina oriental, tá bom? E ela juntou todo esse conhecimento no curso de disfunção temporomandibular. Tá certo? A gente se vê aqui no canal, vamos voltar para a aula, até mais. Ok, pessoal, então exemplos rápidos agora, só para a gente terminar logo, não demorar mais. Vamos lá, que substâncias fazem cotransporte através do transporte ativo secundário? Muito famoso e que já é conhecido é o sódio-glicose e sódio-aminoácidos. Tá bom? Então tem uma proteína adequada que conecta o sódio junto com o sódio, a glicose, então esses dois são mandados para dentro da célula. Tá bom? Então conecta sódio, conecta um aminoácido e os dois são mandados para dentro da célula. Quais substâncias fazem contratransporte, que são conhecidas aí? Então nós sabemos do contratransporte sódio-cálcio, que é esse que eu mencionei aqui, sódio em uma extremidade, cálcio na outra e eles são trocados de lado, beleza? Contratransporte.
e sódio e hidrogênio também. Mesma coisa, sódio de um lado, hidrogênio do outro, e eles são transportados. Ok? E para terminar, pessoal, finalizar a aula, eu quero terminar com uma imagem ali, que é do final do capítulo do Guyton, que a gente fala sobre isso aqui. Eu achei interessante, então eu queria comentar. Dá uma olhada nessa imagem aí. Por vezes, pessoal, quando a gente está falando de transporte de membrana, a gente vai precisar lidar com uma situação onde o transporte iônico não vai ser apenas pela membrana celular, mas vai ser por toda a extensão da célula, tá bom? Isso acontece nos epitélios aí, gástrico, glandulares, renais e etc. Então, essa célula que vocês estão vendo é diferente da que a gente vem estudando aqui, né? A gente estava lidando só com isso aqui, ó, membrana celular. Mas nesse exemplo a gente tem toda uma célula que precisa ser transpassada por esses íons. Então, nesse sistema, nós vamos encontrar diferentes tipos de transporte para um único transporte iônico. É ruim quando repete a palavra, né? Diferentes formas de se transportar um íon para efetuar o transporte efetivo iônico, galera. Então, o que eu estou falando? Esse aqui é um mecanismo real pelo que acontece o transporte de nutrientes através das células gástricas para o sangue, para a corrente sanguínea, e também como acontece a absorção aí nos rins, e isso acontece de forma semelhante ou muito parecida. Então, nessa parte aí da borda em escova, o transporte acontece por difusão simples, tá bom? Esses capilares aí da célula epitelial são permeáveis ao sódio. E por ser permeável ao sódio é também pela água. Então o sódio entra por difusão simples, a água vai junto e tudo bem. Depois nas membranas laterais do epitélio aí, da célula epitelial, o sódio precisa executar transporte ativo. Beleza? Então ele vai ser mandado contra o gradiente de concentração lá para o tecido conjuntivo ali, que fica na adjacência dessas células epiteliais. Uma vez que ele é mandado para lá, a água vai junto, então acontece transporte ativo de sódio, também acontece osmose, e depois esses íons são levados para a membrana basal ali da célula epitelial. E também na membrana basal eles fazem transporte ativo. Passa sódio ativamente junto com a água através de osmose, então todo o caminho, né, a jornada de transporte é feita usando mais de uma estratégia de transporte celular. Beleza, galera? Só queria trazer isso aí como curiosidade. Tá no Tratado de Fisiologia Médica, achei legal. E a gente termina a aula assim, tá bom? Se alguma coisa não ficou claro para você, não deixe de colocar nos comentários. Eu vou me esforçar muito para resolver a sua dúvida e a gente se vê nas próximas aulas. Tá certo? Até mais. Valeu!